Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das maiores revoluções da medicina, a penicilina. Uma descoberta que, sabe, mudou completamente a nossa luta contra as doenças e que começou, por mais incrível que pareça, com uma placa de cultura esquecida num canto de um laboratório. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto da penicilina, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina só, um mundo onde um simples arranhão, um corte bobo podia infeccionar e levar à morte. Parece coisa de filme, mas essa era a realidade. Os médicos simplesmente não tinham muitas armas para lutar contra infecções bacterianas. Então, vamos lá, nossa primeira parada. Como era esse mundo antes da penicilina? Essa história aqui, ela é trágica, mas mostra perfeitamente o poder e o desafio da penicilina no começo. Em 1941, um policial foi o primeiro ser humano a ser tratado. A melhora dele foi espetacular, quase um milagre. O problema? O estoque do remédio era mínimo e acabou antes de curar a infecção por completo. A lição foi dura. A droga funcionava, era incrível, mas sem produção em massa, não dava para salvar quase ninguém. E agora, a gente vai para a parte mais famosa dessa história. O acidente inacreditável que deu origem a tudo isso. E foi, literalmente, um dos acidentes mais sortudos de toda a história da ciência. A cena acontece em Londres. O bacteriologista Alexander Fleming volta de férias para o seu laboratório e dá de cara com uma coisa bem esquisita. Uma das culturas de bactéria dele tinha sido contaminada por um bolor, um mofo. O mais interessante é que em volta desse mofo se formou um halo, uma área limpa, onde as bactérias simplesmente não conseguiam chegar perto, não conseguiam crescer. E aqui que a história fica ainda mais impressionante, quase inacreditável. Porque para essa descoberta acontecer, uma série de coincidências precisou se alinhar perfeitamente. Primeiro, não era um mofo qualquer. Era uma das melhores cepas para produzir penicilina. Segundo, os esporos desse mofo vieram voando de um outro laboratório no andar de baixo. Terceiro, uma onda de frio fora de época em Londres fez o mofo e a bactéria crescerem devagarinho, o que tornou o efeito visível. E por último, o timing. Ele só foi olhar a placa de novo porque um colega apareceu, e ele foi mostrar o que tinha acontecido antes de jogar tudo fora. Foi uma cascata de sorte. Mas claro, não foi só sorte. O acaso deu a oportunidade, mas foi a mente preparada e curiosa do Fleming que transformou um acidente numa descoberta. Qualquer outra pessoa poderia ter visto aquilo como uma placa estragada e jogada no lixo. Ele não. Ele olhou e se perguntou, ué, por que isso está acontecendo? E essa pergunta deu o pontapé inicial para a era dos antibióticos. Bom, descobrir algo numa placa de laboratório era só o começo. O próximo passo era transformar essa observação num medicamento de verdade, que pudesse salvar vidas. E esse era um desafio gigantesco. Dá para acreditar que por mais de 10 anos a descoberta do Fleming ficou meio que na gaveta? Foi só em 1940, com a Segunda Guerra Mundial batendo na porta, que uma equipe em Oxford, liderada por Howard Florey e Ernst Chain, pegou essa pesquisa para valer. Foram eles que conseguiram purificar a penicilina e, finalmente, criar um método para produzir o remédio em grande quantidade. E o impacto foi imediato e absurdo. Ferimentos de batalha que antes eram praticamente uma sentença de morte por infecção, de repente podiam ser tratados. A penicilina não só salvou milhares de vidas, como se tornou uma vantagem estratégica, ajudando a manter os soldados aliados lutando. Ok, a gente já viu a história, o impacto, mas como exatamente essa mágica funciona? Vamos entender um pouquinho da ciência por trás do poder da penicilina. A pergunta é essa, né? Como é que um simples bolor consegue acabar com bactérias tão fortes? A resposta é genial. Ele ataca a principal defesa delas, a sua armadura. Vamos lá. Toda bactéria tem uma parede celular bem rígida, feita de uma substância chamada peptidoglicano. Pensa nessa parede como uma armadura, que protege a bactéria e mantém toda a estrutura dela no lugar, sabe? Essa armadura, o alvo da penicilina. Olha só que interessante. Do lado esquerdo, a gente tem a bactéria saudável com a armadura intacta. Aí do lado direito entra a penicilina. Ela age como uma sabotadora. Ela impede que a bactéria construa ou conserte essa parede celular. Sem armadura para se proteger, a pressão dentro da bactéria fica tão grande que ela simplesmente explode. É um mecanismo de ação super eficaz. Mas a história não acaba aí, claro. A descoberta da penicilina foi só o começo de uma longa batalha, uma briga de gato e rato que continua até hoje. Desde a penicilina G original injetável, os cientistas tiveram que correr atrás. Criaram a penicilina V, que podia ser tomada em pílula, depois a ampicilina, que atacava mais tipos de bactéria. Mais tarde tiveram que juntar a amoxicilina com outras substâncias para conseguir driblar as defesas das bactérias. É uma verdadeira corrida armamentista que não para.
E essa aqui é a principal arma das bactérias nessa guerra. Com o tempo, elas aprenderam a produzir enzimas, as beta-lactamases, que funcionam como se fossem tesouras moleculares. Elas cortam e destroem a penicilina antes que ela tenha a chance de fazer qualquer coisa. Essa é a base do grande problema da resistência a antibióticos que a gente enfrenta hoje. Agora, uma curiosidade, uma espécie de fofoca histórica. Existe uma lenda muito famosa que conecta a descoberta da penicilina a Winston Churchill, um dos líderes mais importantes do século XX. Pois é uma daquelas histórias que são boas demais para ser verdade, e nesse caso, não são mesmo. É um mito. Documentos históricos provam que essa conexão nunca existiu, e quando Churchill de fato teve uma pneumonia grave durante a guerra, ele foi tratado com outro remédio, uma sulfa. Mas, mitos à parte, o que realmente importa é o impacto real da penicilina, e ele é monumental. Só na Segunda Guerra Mundial, estamos falando de milhares de vidas de soldados salvas. E desde então, esse número já se conta na casa dos milhões e milhões, mudando para sempre a história da humanidade. E a gente termina com essa reflexão. A era dos antibióticos, que começou por um acidente, deu um poder imenso para a humanidade. Só que a resistência das bactérias não para de crescer, e isso ameaça nos jogar de volta para aquele tempo em que um arranhão podia matar. A grande pergunta que fica é: estamos preparados para o que vem a seguir?